O artigo 150 do Código Penal pune violação de domicílio, entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. O parágrafo 4º, ele diz o que se entende pela expressão casa. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. E o parágrafo 5º complementa dizendo o que não se compreende na expressão casa: hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo a restrição do inciso 2 do parágrafo anterior, taverna, casa de jogos e outras do mesmo gênero. Qual é o bem jurídico tutelado? A doutrina diz que o bem jurídico tutelado é exatamente a tranquilidade que a pessoa deve ter quanto no seu ambiente, quando na sua casa. Então eu digo o seguinte: com a presente incriminação, o legislador quer proteger não a posse, não a propriedade, mas a liberdade privada e doméstica do indivíduo, punindo sua ilegal perturbação. A casa é, ou pelo menos deveria ser para o homem, o local certo para o encontro do seu sossego. E este crime acaba turbando o sossego que o homem deve ter na sua casa. Agora, a pena mínima, sendo inferior a 4 anos, admite o acordo de não persecução penal, admite no processo o benefício do artigo 89 da Lei 9.099, a suspensão condicional do feito. Eu vou falar o probleminha que eu vou resolver com vocês hoje. João, Antônio e Caio viviam em sistema de república. João apresentou aos colegas Antônio e Caio um amigo de nome José, o qual pretendia integrar a república. Antônio e Caio discordaram. Certo dia, Antônio e Caio voltaram da aula e surpreenderam José dentro da república. Disse José contar com a autorização do João. João confirmou que autorizou José a entrar na república. Antônio e Caio não concordaram, insistiram para José sair e José se recusou. José praticou algum crime? Vamos lá, para nós resolvermos esse probleminha que eu coloquei aqui, nós temos que entender os sujeitos do crime. Quem você enxerga como sujeito ativo? Eu vou ler novamente o 150 caput. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Quem é o sujeito ativo? O tipo, ele está exigindo qualidade ou condição especial do agente? Não. Por isso que eu escrevo que o crime é comum. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, inclusive o proprietário locador, ao invadir a casa do inquilino locatário sem autorização deste. Pode praticar violação de domicílio o proprietário, num contrato de locação, o proprietário locador invadindo a casa do inquilino sem autorização do inquilino. O crime quanto ao sujeito ativo é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. E no que diz respeito ao sujeito passivo, quem é? O morador. Não necessariamente o proprietário. Não necessariamente o proprietário. O sujeito passivo é o morador, não necessariamente o proprietário. Vejam, eu falei para vocês minutos antes que o proprietário pode figurar como sujeito ativo quando ele invade o imóvel sem o consentimento do inquilino, do locatário. Isso demonstra por A mais B que se o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo não. O sujeito passivo é o morador, não necessariamente o proprietário, o morador. Agora vem alguns probleminhas para eu poder chegar no problema
que eu reservei aqui para debater com vocês. Vamos imaginar uma habitação familiar, onde eu tenho o pai, a mãe e um filho. Os pais não querem que determinada pessoa entre na casa. O filho quer. Neste caso, habitação familiar, havendo colidência de decisões, os pais não querem a entrada de determinada pessoa. O filho quer. Nessa colidência de vontades, prevalece a vontade de quem? Essa pergunta, quando cai, muitos dançam, porque nós temos que diferenciar situações. Eu digo o seguinte, na hipótese de habitação familiar, a colidência de decisões será resolvida pela prevalência da vontade dos pais, mesmo que o imóvel seja propriedade do filho menor. Então, se os pais não querem, o filho quer, prevalece a vontade dos pais, mesmo que os pais estejam no imóvel que é do filho menor. E no caso do filho ser maior, se a casa é do filho e o filho já é maior de idade, prevalece a vontade do filho. Bom, vamos para um outro caso interessante aqui, No caso do edifício, um prédio de apartamentos, edifício de apartamentos, como é que fica a entrada de estranhos? Porque num prédio de apartamentos residenciais, cada um tem a sua unidade, mas cada um acaba sendo coproprietário de uma área comum, tem ali um condomínio. Como é que fica o dissenso, conflito de decisões em prédio de apartamentos? Eu digo o seguinte, no caso dos edifícios, cada morador pode ser proprietário ou inquilino, pode dissentir da entrada ou permanência de estranhos na sua unidade de apartamento ou nas áreas sociais comuns, desde que nesses casos não proíba outro morador com igual autonomia. Noronha, ele diz o seguinte, nas áreas comuns, se existe uma copropriedade, uma vontade não prevalece sobre a outra. Então, neste caso, se eu tenho o conflito é resolvido pela vontade negativa. Pela vontade negativa. E se você guardar isso, eu acho que vai ficar interessante no momento de nós resolvermos o problema que eu vou discutir. Deixa eu trabalhar só mais uma questão aqui envolvendo violação de domicílio, que está na obra de Nelson Gria, que é a questão da violação de domicílio num cenário envolvendo o funcionário de uma casa que diverge do empregador quanto à entrada de pessoas no seu aposento. Vamos imaginar que eu tenho uma fazenda, nessa minha fazenda eu tenho um caseiro e esse caseiro tem o seu aposento. E o caseiro quer que uma pessoa entre no seu aposento. Eu, proprietário da fazenda, não quero que esta pessoa ingresse na minha moradia rural. E agora? Prevalece a vontade do empregado que quer deixar entrar alguém no seu aposento ou prevalece a vontade do empregador, dono da propriedade rural? E agora? Nelson Gria ensina que os empregados da casa têm direito de recusar a entrada ou permanência de pessoas estranhas em seus aposentos, direito, entretanto, que não pode ser exercido contra o proprietário da casa. Logo, tem-se entendido haver o crime quando o empregado permite a entrada de estranhos em seu cômodo, assim agindo contra a vontade do empregador dono da casa. Nelson Gria diz, se o empregado quer que entre alguém no seu cômodo e o empregador, dono do imóvel, diz que não quer, haverá crime se alguém entrar contra a vontade do empregador. Questão interessante, está na obra de Nelson Gria. Eu vou
ler o probleminha. João, Antônio e Caio viviam numa república. João apresentou para Antônio e Caio José, que queria entrar na república. Antônio e Caio disseram: não queremos uma pessoa nova nesta república. Um dia Antônio e Caio voltavam das aulas e viram José no imóvel. Falaram: o que você está fazendo aqui? O José disse: eu tenho autorização do João. Eles ligaram para o João e o João disse: sim, eu autorizei José a ficar aí. Os dois, Antônio e Caio, falaram: não quero saber se você, João, autorizou José a entrar na república. Nós não queremos José aqui. José, saia. E o José disse: não saio. José praticou o crime de violação de domicílio? Prestem atenção todos. Se na habitação coletiva houver regime de igualdade entre os vários moradores, e numa república existe igualdade de vontades, uma vontade não é superior à outra, havendo conflito, a solução é aplicar o princípio do melior est conditio prohibensis, prevalecendo a decisão que proíbe. Então vejam, aqui eu tenho duas formas de praticar o crime: entrando contra a vontade ou permanecendo contra a vontade. O Ministério Público não vai poder imputar a José o núcleo entrar, porque ele não entrou contra a vontade. Mas o Ministério Público vai poder imputar a José o núcleo permanecer contra a vontade, porque numa habitação coletiva, havendo igualdade de vontades, diante de um dissenso ou colidência, eu aplico o princípio de que deve prevalecer a vontade que proíbe. Essa é a vontade que deve prevalecer. Então, José, se denunciado for, tem que ser pelo artigo 150, na modalidade permanecer contra a vontade. Abraço para todos.